Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Reviravolta. Mendonça transfere julgamentos de réus do 8 de janeiro para plenário físico. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de réus do 8 de janeiro nesta segunda-feira. Dessa forma, Mendonça provocou uma reviravolta em uma estratégia interna da corte, a de acelerar os julgamentos no plenário virtual. Mendonça pediu destaque em dois processos. Oeste Sem Filtro comentou sobre a decisão. Veja o vídeo. Informação que acaba de chegar que o ministro André Mendonça, que paralisou agora há pouco parte dos processos do 8 de janeiro, ele pediu vista, ou seja, mais tempo para análise, né, em 2 dos 5 processos e pediu destaque, que é para transferir a discussão do plenário virtual para o plenário físico em outros 2 processos. Então, aqui informação que acaba de chegar para a gente, Ana, você estava até comentando a respeito. Excelente notícia, então, porque o Brasil precisa acompanhar esses julgamentos, já que foi um golpe de Estado, o dia da infâmia, como a Rosa Weber disse, o Pearl Harbor do Brasil. O Brasil merece assistir esses julgamentos ao vivo. Se hoje temos câmeras no plenário do Supremo Tribunal Federal, então que nós possamos acompanhar os julgamentos desses réus, já que foi um dia, né, em que a República quase ruiu, quase caiu, o golpe do algodão doce, sem exército, sem armas, sem políticos, num domingo, né? De novo, que os vândalos paguem por aquilo que eles cometeram, mas pelo que nós estamos lendo, né, e investigando também com essa equipe maravilhosa da revista Oeste, há pessoas sendo julgadas de maneira virtual, pessoas que estavam dentro dos prédios, Paula, se escondendo da confusão toda, né, que tomou conta ali, infelizmente, daquele 8 de janeiro. Então, uma boa notícia, e agora vamos ver o que os advogados dos réus têm para dizer, o que o Ministério Público tem para acusar, e que os juízes não se mostrem aí tendenciosos ao Ministério Público e que eles sejam juízes, mas que agora eles estarão sob escrutínio público. Isso é muito importante. Pois é, Silvia, essa decisão do ministro André Mendonça, que acaba de chegar, né, ele que pediu vista de alguns processos, ou seja, mais tempo para análise, e pediu destaque, né, de outros 2 processos para tirar do ambiente do plenário virtual para mandar para o ambiente físico, né? E isso acaba embaralhando um pouco a estratégia do Supremo, que tinha mandado para o plenário virtual justamente para esconder, né, esses julgamentos dos atos do 8 de janeiro, que a gente viu que aconteceu com os 4 primeiros réus aqui, que nós comentamos muito aqui durante o programa, principalmente em relação às sustentações orais, né, os advogados ali de alguma forma enfrentando e questionando os ministros do Supremo. Exatamente. O que acontece com esse pedido de destaque, que vem em boa hora apresentado pelo ministro André Mendonça? O recado, sobretudo, não existe classes de ministros aqui dentro. Não existe subministro aqui dentro. Não é porque aqueles que dão as cartas hoje no Supremo Tribunal Federal, e nós sabemos exatamente quem são, querem que ocorra um julgamento em plenário virtual para não ser submetido ao escrutínio da sociedade, para que não sejam confrontados, porque há determinados ministros, e nesse caso especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, que não quer ser confrontado sequer por um outro integrante da corte. Vocês vão se lembrar, todo mundo se lembra, quem acompanhou, o que aconteceu quando o ministro André Mendonça reagiu diante de uma interrupção do senhor Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes interpelam e interrompem o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques sempre, porque eles não querem o contraditório naquela corte. Eles já têm um roteiro de condenação
demarcado, que servirá para praticamente todos os réus, com penas duríssimas, muito maior do que pessoas que cometem crimes nas ruas gravíssimos, como tráfico de drogas, pessoas que assassinaram, crimes hediondos, muito maior. É o tal do golpe de Estado sem fuzil, mas com picolé e algodão doce. Golpe de Estado sem tanque de guerra, mas com carrinho de sorvete, com avós, tios e cachorro de estimação. Esse foi o golpe que a gente assistiu no Brasil, a despeito do vandalismo e da quebradeira que precisa ser punida, ou baderna, para utilizar o termo do ministro José Múcio Monteiro, que sobriamente classificou e disse que as coisas são como elas são. Aquilo foi uma baderna generalizada, uma turba sem comando, sem líder, que não deveria ter acontecido. Um dia que terminou de uma forma que ninguém gostaria que terminasse, como ninguém gostaria que terminasse, mas que para por aí. Essas pessoas precisam ser punidas por isso, e não por um golpe de Estado contra o Estado democrático de direito, inclusive em alguns casos com porte de armas. Onde estão as armas? Ninguém encontrou? Não foram filmadas? Associação criminosa, pessoas que entraram em prédios públicos e depois não deixaram que elas saíssem de lá. Então, o que o ministro André Mendonça faz neste momento é restabelecer o direito de defesa no Brasil e respeitar os profissionais de advocacia. Aliás, muitos dos ministros, que vergonha, porque são egressos da advocacia. E fazem isso com profissionais que seguiram a mesmíssima carreira deles. Tem até ministro aí que foi advogado-geral da União. Outros foram advogados do PT. Outros foram advogados do presidente da República. Pois bem, e impedir que um profissional do direito olhe nos olhos do seu juiz e argumente com uma câmera de televisão ligada na TV Justiça. Para outros votos pode ter câmera de televisão, né? Para esse tipo de voto, não. Por quê? Essa é a pergunta que fica. Por que a sociedade não pode acompanhar esse tipo de situação? Por que essa medida foi tomada depois que alguns advogados anônimos, exceção ao desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho, mas outros advogados anônimos, tiveram a coragem de confrontar um ministro do Supremo Tribunal Federal e dizer que aquele voto estava equivocado, defender o seu réu com legitimidade. E eles disseram, não, vocês, quem são os senhores que pensam e ousam vir aqui diante desta Corte Suprema, neste reinado, se contrapor ao voto do ilustríssimo ministro do Supremo? Quem vocês pensam que são? E aí vamos tornar virtual. Já está tudo pronto mesmo? Todo mundo vai ser condenado? A guilhotina já está armada? Estamos num estado de exceção, numa democracia relativa? Então, parabenizo, né? A gente tem que parabenizar o ministro André Mendonça por simplesmente respeitar o direito de defesa. Vamos levar para o plenário. Vamos jogar tudo às limpas, às claras, já que existe um lado oculto nesse 8 de janeiro, pelo menos que o julgamento não seja oculto. Pois é, Silvia, temos de parabenizar o ministro André Mendonça, mas a gente não sabe até quando, porque vem mais manobra aí do Supremo pela frente, porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, estuda aí implementar uma medida que pode deixar os ministros Nunes Marques e André Mendonça, justamente, fora do julgamento das ações penais sobre o 8 de janeiro. Barroso pretende devolver às turmas o julgamento das ações que atualmente são analisadas em plenário. A primeira e a segunda turma são formadas por 5 ministros cada, enquanto as votações em plenário contam com a presença dos 11 ministros. Se a mudança for aprovada, as ações penais contra os envolvidos no 8 de janeiro serão enviadas para a primeira turma, a mesma da qual faz parte o relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, Nunes Marques e André Mendonça, que integram a segunda turma, ficariam impossibilitados de julgar as ações do 8 de janeiro. E aí, Augusto, a gente pode interpretar essa ação do ministro André Mendonça já como uma reação em relação a essa tentativa do ministro Luiz Roberto Barroso de jogar os julgamentos para a primeira turma e tirar do plenário? Eu ainda não tenho a resposta para isso. Agora, sei de qualquer forma que o que eles estão tentando, seja qual for a ordem aí desses fatores, estão tentando agora o julgamento secreto. É isso. Eles querem esconder o julgamento e vamos colocar as palavras certas aí sobre a mesa e vamos ver do que se tratou.
É para prender o pessoal, é para punir o pessoal que cometeu excessos? Sim, pelo crime de depredação de patrimônio público, ponto. Não houve golpe nenhum. Golpe e golpista é quem diz que houve. Não existe golpe sem a mobilização de tropas militares. Não existe golpe dado por gente desarmada. Não existe golpe sem chefe. E eles não conseguem provar nada disso e negam o direito de defesa defendido com tanta veemência por vários livros que deveriam ser devolvidos por defeito de fabricação, escritos pelo Alexandre de Moraes, que é o direito de ampla defesa. Isso é ampla defesa? O que eles estão querendo, resumindo, é o seguinte, nisso aí, dividir em duas turmas. Numa turma está um dos integrantes, que vai votar, ele também é o relator, o juiz, a vítima, o acusador, o carrasco e o carcereiro. Aplaudido, segundo a jurista, a Rosa Weber, pelos presos. A Rosa Weber, ela andar, tá? E falar boa tarde já é um exercício cerebral, mas olha, é extenuante para ela não errar o nome. Passar e falar boa tarde, meritíssimo, boa tarde, Sua Excelência, já tá bom demais. Foi festejada. Ela criou o voto sem conclusão, lembra? Teve uma sessão que eu não me lembro, que era porque é espantoso. Ela expôs todas as razões celebradas pelos oradores, né, na sessão do bota fora dela, que devia ser festejada mesmo, essa sim. Já pelo Brasil, quando ela terminou o voto, ninguém sabia como é que estava a contagem, que é o gol que não houve. Nem chutou para fora, nem chutou em gol, não marcou, não foi invalidado, não houve pênalti, nada. Depois de 13 páginas. Essa é Rosa Weber, a jurista. Aí vem o Alexandre de Moraes e escreve: o ônus da prova cabe à acusação. E escreve 25 páginas em juridiquês para agora querer que só votem os que são favoráveis à pena de morte. No Brasil, se puder, eles aprovam. Der chance, é pena de morte para todos ali. Eles querem fazer isso sem que o Brasil ouça advogados que têm coragem para dizer o que o Brasil que pensa, o Brasil que presta, o Brasil que é honesto, acha deles. É isso que eles estão querendo. E aí não dá. E deve ser saudado o gesto do ministro Mendonça, porque pelo menos vai e pede isso, faz o que for possível. Nós não estamos exigindo a vitória deles porque é inviável neste momento. Nós estamos exigindo o gesto. O gesto. Vocês leram, a Ana Paula leu aqui, vocês comentaram, concordo com tudo, vocês já resumiram essa ópera terrível, ópera do malandro. É essa, que é o documento, o tal acordo. Não persecução Aquilo penal. é uma coisa sórdida, criminosa. Eles querem que a pessoa conte o que não fez. Não, eu fui influenciado por fulano. Por quê? Porque não conseguiram provar nada. E é ainda o acusador que tem de provar. Tem de provar. Então, nós exigimos, esperemos agora que o Senado, que apareçam vozes no Senado, proíbam o julgamento secreto. É o que eles querem agora, porque até eles estão percebendo que o que fizeram foi absolutamente execrável, detestável e intragável para qualquer garganta de gente que tem vergonha na cara. É preciso discutir mandatos para ministros do STF, diz Pacheco. Medida seria estabelecida por meio de uma proposta de emenda constitucional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira que a casa discuta o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja o vídeo.
Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. O ex-desembargador Sebastião Coelho deixou um recado para você. Um convite especial a fazer. Dia 12 de outubro, vamos às ruas, em defesa das famílias, das liberdades e das nossas crianças. Vamos dizer não às drogas. Vamos dizer não ao aborto, que é o assassinato de criança no ventre. E vamos incentivar o Senado Federal a cumprir com seu dever. Não é possível que as normas existentes há muito tempo sejam modificadas constantemente por aqueles que não receberam o voto popular. Pessoal, o momento é agora. O tempo do medo, o tempo da intimidação já passou. Esse tempo já passou, sinto no meu coração. Ou nós reagimos agora, ou será tarde. Fernão, você já falou algumas vezes aqui no programa que é hora das pessoas voltarem, né, aí às ruas. Tinha uma parcela da população que eu acho que estava com um pouco de ressaca de falar de política. Tinha uma outra parcela, uma grande parcela, acho que da população brasileira, com medo de voltar às ruas. E aí te pergunto, é hora da população brasileira se manifestar novamente? Quais seriam as pautas, as bandeiras? Como é que você vê aí futuras manifestações, Fernão? Quem é que tem o poder de decisão no Brasil? É isso que diferencia democracia de ditadura, tá certo? É quem tem ou quem não tem e não pode ter, né, o poder de tomar decisões. Só do povo emana o poder legítimo. Todo outro poder é ilegítimo, é ditatorial. Mas a única chance do Brasil, eu repito, sair dessa encalacrada em que nós estamos, sem uma tragédia de grandes proporções, todo movimento tem que ser para envolver o Congresso inteiro, né? Eu vivo dizendo isso, até o lado torto, o lado podre do Congresso vai aderir se a população mostrar que é isso que ela quer e der suporte ao Congresso para agir como Congresso. Então, não se deve excluir ninguém dessa parada, né? Quanto mais gente aderir, né, esse é um momento decisivo para a gente cair ou para o abismo ou permanecer no Planalto. Então, não tem nada que possa dividir é inteligente fazer. E, como eu disse sempre, se o povo brasileiro demonstrar claramente que essa é a vontade dele, o Congresso vai executar essa vontade e esse pessoal vai desaparecer no ar como bolha de sabão. Fora daí, é tempestade com mortos e feridos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.